Hoje eu quero trazer um assunto que me lembra uma época em que eu trabalhava com programação, em que eu fui programador antes de ser psicólogo durante 4 anos, eu acho, mais ou menos. Que é a seguinte pergunta que muitos de nós fazemos é: por que que eu fico trabalhando sentado e ainda assim eu fico extremamente cansado? Eu não estou virando massa por aí, eu não estou carpindo um lote, eu não estou nada que eu esteja tão extenuado assim. Por que que eu fico tão cansado? Por que que a gente fica tão cansado trabalhando sentado? Isso aqui tem uma razão neurológica que a gente pode usar da neurociência aqui para explicar e algumas saídas. Ao final do vídeo eu quero te propor pelo menos duas saídas, uma mais ideal, mas mais difícil, outra menos ideal, mas mais prática, podemos dizer assim. Vou começar te contando de quando eu estava na área de tecnologia, na área de TI, que é o seguinte, eu trabalhava numa grande multinacional e o que acontecia? Dia após dia nós estávamos lá trabalhando num sistema interno, né, que viria para substituir um outro sistema legado que já estava vigente lá, que o pessoal já trabalhava, que já servia para atender, digamos, as requisições que tinham dentro da empresa, de troca de peça e coisa e tal. E esse grande sistema ele viria a substituir, a ser mais efetivo, a ser mais produtivo, a ser mais inteligente do que esse sistema anterior. Só que ele todo surgiu da ambição de alguns executivos da empresa em fazer essa transição. Então metade dos executivos não queriam aquilo, a outra metade achava, né, que ia ser um desperdício de dinheiro, mas ao mesmo tempo achava, né, que ia dar certo, que ia fazer. Então a minha equipe, ela toda trabalhava em cima desse projeto. Só que esse projeto, portanto, então era dia após dia, sentava naquela cadeira para trabalhar, e a seguinte questão aparecia: quem é que está sendo beneficiado com isso aqui? Aonde que o mundo está se tornando melhor com esse meu trabalho? Porque essa é a noção de trabalho, né? Uma das definições de trabalho é precisamente essa. Eu pego uma coisa, aplico esforço e aquilo se torna mais valioso, correto? Sei lá, eu vou pegar esse copo e vou aplicar esforço nele, eu vou pintar ele, eu vou colocar uns detalhes em ouro aqui, bonito, uma coisa bonita, e eu vou vender ele, né, mais caro, porque eu apliquei trabalho nele, eu deixei ele mais valioso, e portanto agora, né, eu consigo ver, apliquei trabalho. Esse é um dos grandes dramas. E esse aqui é o centro do nosso vídeo de hoje, que é justamente, olha, é um dos grandes problemas de trabalhar sentado com o computador, né? Enfim, que a maior parte das pessoas, né, aqui mexendo em planilha, organizando conta, contabilidade, burocracia, onde a gente trabalha, 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 mas parece que nós não vemos o mundo ficando mais valioso, mais rico com o nosso trabalho. E esse aqui é um problema que é porque o nosso cérebro, ao longo dos tempos, da evolução como um todo, ele foi muito vinculado a um feedback material. Em alguma perspectiva, o sujeito que fica lá cortando lenha o dia inteiro, ao final do seu serviço, né, ao final do seu período de trabalho ali, ele olha para aquele morro de lenha cortada e tem uma fruição daquilo, né? Ele diz: porra, o trabalho foi feito, né? Mas e o cara que passou o dia inteiro escrevendo numa planilha que já existe, respondendo e-mail e etc. Ele termina o dia, às vezes, com esse vazio, do tipo, parece que eu trabalhei pra caramba, mas parece que eu não fiz nada. Sabe? Meio que um tédio existencial em alguma medida. Poxa, passei o dia inteiro fazendo esse meu trabalho, parece que ele não faz muito sentido. Certo? E é aqui que muitas pessoas, às vezes, elas encaram essa monotonia do trabalho como um problema, ou como uma punição, né? O trabalho muitas vezes é visto como uma punição. É gozado que a gente não vê muito isso aparecendo em pessoas que realmente veem o fruto do seu trabalho no mundo material, né? Que trabalha ali manualmente, alguns dizem, cara, porra, tem que, não é a mesma punição, é bom ver esse negócio concluído, aqui, né, concluído. Mas esse sujeito que passa o dia inteiro ali sentado, ele se cansa. E por que se cansa? Porque o nosso cérebro, ele representa 2% do nosso corpo, mas ele consome 20% da glicose que a gente tem. Ele gasta muita energia nossa. É por isso que, claro, né, se eu passei o dia inteiro aqui sentado, trabalhando, atendendo gente, sentadinho aqui na minha cadeira, confortável, atirado para trás, né, gravando aqui vídeo para o YouTube, eu vou terminar cansado, por quê? Porque
pensar queima energia. E claro, quando baixa essa minha glicose, eu posso até ficar hipoglicêmico de fazer isso, né? Certo? O meu cérebro ele está trabalhando, maquinando aqui, né? Não teve meus músculos não ficaram tão cansados, beleza, minhas costas começam a doer. Mas qual é o problema disso tudo? Eu entro num esgotamento. E ao final desse meu esgotamento, eu não vejo um fruto. Vê? Esse aqui acaba sendo o grande problema. Passo o dia inteiro preenchendo planilha, passo o dia inteiro preenchendo coisas, respondendo e-mail. E qual é o fruto disso aqui, Diego? E é a mesma coisa que eu via lá na empresa. Eu trabalhava e eu lembro de dizer, inclusive, para um amigo meu, assim, cara, porra, tá difícil de ver um sentido nisso aqui. Eu sei que tem, mas é difícil porque parece que eu estou trabalhando numa coisa que é só para um executivo ver. Não para deixar o mundo melhor. Não tem um usuário final que vai usar isso aqui e vai dizer assim, pô, minha vida ficou mais fácil com isso aqui. Talvez lá na frente, talvez esse projeto morra no meio do caminho. Inclusive, acho que ele morreu no meio do caminho, né? O projeto não foi para frente. Puxa, que coisa difícil. É aqui que a gente vai entrar nas grandes críticas, né? Até do Taylorismo, do Fordismo, essas críticas no método industrial aqui, né? O sujeito ele não faz mais o produto do ponto, né, da matéria-prima até o produto final, não, ele está só apertando uma porca lá, que nem aquele Tempos Modernos, né, do Charlie Chaplin. Beleza, isso aqui ainda é menos pior, porque ele vê a porca apertada no final do dia dele. Ah, eu apertei porcas hoje. Tudo bem, a porca saiu de frouxa para apertada. Mas o cara que fica respondendo e-mail o dia inteiro, o que ele vê? Ah, uma caixa de e-mail respondida. E tem mais 20 e-mails para responder. Eu respondi 20 e entrou 30. Parece que é um trabalho safado. Né? Às vezes ele se motiva querendo responder todos os e-mails. Ele vai num lapso de surto maníaco, ele vai responder todos, aí ele vê a caixa zerada, chega no dia seguinte, tem mais uma trolha de e-mails e pô, esse trabalho parece que não vai pra frente. Como é que a gente pode desviar disso aqui? Como é que a gente pode encarar essa situação, que é da maioria de nós aqui, né, de ti que está assistindo esse vídeo, provavelmente, de pessoas que têm esse trabalho pouco braçal, esse trabalho pouco material, podemos dizer assim. A primeira solução é justamente essa. Ao chegar em casa, vamos enganar o teu cérebro. Sei lá, vai lavar uma louça. Porque não é isso, né? Por exemplo, quando a gente vai limpar a casa e a casa termina limpa, porra, fiquei aqui 2 horas faxinando a casa. Tem gente que às vezes faz isso, né? Diz, minha terapia. Isso aqui é minha terapia. É justamente, né? O cara vai pra garagem. A gente vê isso, né? O cara trabalhou o dia inteiro, ele vai pra garagem mexer no carro. Por quê? Porque ele tá vendo um fruto material. Essa é uma pista que a gente pode ter. Trabalha o dia inteiro em alguma coisa que tu não vê resultado, ainda que haja, né? Mas não vê esse resultado material. Eu chegar em casa e eu ter alguns trabalhos manuais. Eu ajeitar a casa, eu, sei lá, dobrar roupa, É legal, né, isso, porque eu tô te dando uma motivação de coisa que às vezes a gente chega extenuado em casa, mas que no final das contas, quando a gente faz, dá um certo relaxamento, porque a gente vê a casa, aquele cheiro de casa limpa, né? Nossa, hoje eu vou descansar, né? Porra, hoje eu fiz alguma coisa. Eu limpou a casa, meia hora, então, não, porra, valeu a pena, né? Fez alguma coisa material, sei lá, trocar uma maçaneta quebrada, ajeitar uma tomada que tem ali. Isso aqui, sobretudo para o homem, ele é muito relevante. Porque dá essa impressão de que ele está transformando o mundo ao seu redor. Ele gastou energia, ele trabalhou, mas o mundo ao seu redor realmente ficou melhor, ainda que seja a minha casa. Eu não vou deixar a louça na pia, né? Vou cuidar desse ambiente aqui, né? Vou organizar minha mesa. Isso é um bom hábito também, né? Tô saindo do escritório, deixa a tua mesa arrumada. Né? Puxa, eu chego no outro dia e digo, cara, que bom, arrumei minha mesa. Pelo menos a minha mesa ficou arrumada. Gastar um tempo. Quando eu arrumo esses livros aqui atrás, eu digo, cara, chega a dar um outro quê aqui no escritório. Se vocês verem vídeos antigos, eu digo, cara, isso aqui tá uma putaria, porque eu vou mexendo nos livros, aqui pro lado de cá, vocês não estão vendo aqui, mano. Já tem livro aqui caído e coisa. Às vezes eu pego isso aqui pra dizer, cara, é bom. E às vezes é até mais satisfatório do que, sei lá, gravar um vídeo aqui. Esse feedback material, e que às vezes pode ser simplesmente, no caso aqui do YouTube, se eu vi que vocês se inscreveram no canal, que é importante, então, por favor, faça isso, né? Comentou alguma coisa, etc. Claro que isso dá um ânimo, mas também não é só isso. Diego,
Eu já faço as coisas. Tu me diz que tem uma solução melhor, que não é só ficar então fazendo essas coisas materiais. Essa é a dica, essa é a solução número 1. A número 2, eu vou ter que lançar a mão de um amigo meu, caríssimo, que ele vai dizer o seguinte, olha só, eu vou ler isso aqui contigo. O trabalho acompanha necessariamente a vida do homem sobre a terra. Com ele nascem o esforço, a fadiga, o cansaço, as manifestações de dor e de luta que fazem parte da nossa existência humana atual e que são sinais da realidade, do pecado e da necessidade da redenção. Mas o trabalho em si mesmo não é uma pena nem uma maldição ou castigo. Os que assim falam não leram bem a Sagrada Escritura. Até quando a gente vai fazer, pelo menos eu quando estava na faculdade de psicologia, se explicava, eu não estou falando de religião necessariamente aqui, tá? Mas a gente vê até na faculdade, psicologia do trabalho. O trabalho vem de tripalium, que significa tortura e tal. Porque lá quando Adão pecou, agora você vai trabalhar com o suor do seu rosto. Não, Adão já trabalhava, só que agora tem o suor, né? Então não é trabalho, não é tortura. O homem já havia sido feito opera operator, se a gente for tomar mitologicamente, assim. E a hora de nós, os cristãos, boa parte dos brasileiros, né, dizermos bem alto que o trabalho é um dom de Deus e que não tem nenhum sentido dividir os homens em diversas categorias segundo os tipos de trabalho, considerando umas tarefas mais nobres do que outras. Seria uma tolice, né? Eu sou Uber, então o meu trabalho ele é inferior ao do médico. É tolo isso, né? De fato, materialmente falando, parece que é. Mas o que São José Maria está propondo aqui para nós, São José Maria Escrivá, eu consegui dar um sentido existencial ao meu trabalho. E ele continua. Olha que bacana. O trabalho, todo trabalho é testemunho da dignidade do homem, do seu domínio sobre a criação. É um meio de desenvolvimento da personalidade, é um vínculo de união com os outros seres, fonte de recursos para sustentar a família, meio de contribuir para o melhoramento da sociedade em que se vive e para o progresso de toda a humanidade. Vou encerrar por aqui, ele continua, né? Mas olha que bacana. Eu consigo, então, e é algo que eu encontrava, uma certa satisfação no meu trabalho, lá naquela questão do sistema e tal, que era principalmente esse aqui, olha. É testemunho da dignidade do homem, ou seja, me dignificava. E, de fato, quando o cara não está trabalhando, a gente se sente menos homem, né? A gente se sente meio inútil. Então, esse é um fruto que a gente precisa contemplar e que já nos traz uma certa satisfação. Dizer, cara, eu me sinto mais digno trabalhando. E é justo que todo mundo se sinta assim, né? Tanto que vai estar na lei, é justo, é digno que todo mundo tenha direito a um trabalho, né? Se não for assim, não tinha Ministério do Trabalho, né? Depois, ele vai falar, é um meio de desenvolvimento da personalidade. Quantas pessoas amadurecem absurdamente por meio do trabalho? Eu posso olhar e meditar assim, cara, como que eu estava um ano atrás sem esse trabalho? Cara, tem um fruto real. Tem uma mudança específica aqui. Diego, mas não é do trabalho. É meio colateral ao trabalho, mas se tu não estivesse trabalhando ali, isso não teria acontecido. É um vínculo de união com os outros seres. Cara, se eu fico só pensando no resultado ou só em mim, eu digo, cara, aqui eu tenho outras pessoas com quem eu trabalho. Muitas vezes é o lugar onde as pessoas arranjam um casamento com um colega de trabalho, se relacionam lá, fazem novos amigos. Não é assim mesmo? Poxa, isso aqui é muito importante, né? O trabalho é esse lugar onde a gente cria esse vínculo com os outros. E é uma das poucas coisas, eu dizia que para mim era muito claro. Eu gostava de trabalhar naquele lugar que eu trabalhava por causa dos meus colegas, eu gostava de estar com eles. Eu ficava animado, apesar de não fazer o menor sentido aquele trabalho que eu estava fazendo, porque eu ia vê-los. Eu viajava, né? Porque não era aqui na cidade, eu viajava para outra cidade uma vez por mês para vê-los. E, cara, que bom que eu vou vê-los, né? É fonte de recursos para sustentar famílias. E, cara, porra, às vezes essa é a única coisa que consola algumas pessoas que trabalham. Assim, puta, mas é isso aqui que põe o pão na mesa. Dizer, tá, caiu o salário. Beleza, renovou meu sentido, né? E é um meio de contribuir para o melhoramento da sociedade em que se vive. Através dessas mesmas coisas aqui, né? Desses mesmos anteriores. E para o progresso de toda a humanidade. Olha, precisa trabalhar. Alguém precisa fazer esse trabalho de formiguinha. É um avanço muito pequeno, mas de fato, na passagem do tempo, é preciso desse avanço muito pequeno para as coisas melhorarem. Duas soluções. Eu posso chegar do trabalho, fazer alguma coisa material e fazer esse truque com o meu cérebro de dar um feedback material para assim, então eu ter essa fruição. E a segunda coisa que eu posso fazer concomitantemente a essa primeira é dar esse sentido existencial ao meu trabalho e ele deixar de ser só trabalho. Mas agora ele ganha um sentido, de fato. Tá bom? Considera te inscrever aqui no canal, comenta aqui embaixo o que tu acha, comenta aqui embaixo qual é o teu trabalho e a gente pode trocar uma ideia, de repente, Diego, eu trabalho com tal coisa, eu tenho dificuldade com isso. Daqui a pouco a gente faz um outro vídeo até falando sobre isso, tá bom?
Considera te inscrever no canal, comenta aqui embaixo, curte esse vídeo para não perder mais nenhum, tá bom? Fique com Deus, não faz nada que eu não faria. Até a próxima. Tchau, tchau.